Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja sobre as nossas vidas, que ela continue como sempre tem sido e tem estado. Queria convidá-los a abrir as Escrituras novamente em 1 Coríntios 13. Coríntios 13, apenas o versículo 13. Coríntios 13, versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Amém. Oremos mais uma vez. Ó bendito e eterno Deus, maravilhoso e glorioso Pai, te exaltamos, ó Deus, e te bendizemos na beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Pai, a oportunidade de estar diante da tua palavra, esse santo privilégio, ó Deus, essa graça bendita. E é com temor e tremor, ó Deus, que nós agora nos aproximamos a ela, quedamos, ó Deus, aos teus pés e suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco e que o Senhor edifique as nossas vidas para a glória do Senhor mesmo. Toma nossa mente cativa a Ti, Senhor, nosso coração a Ti, para que Satanás, ó Deus, não venha roubar a preciosa semente, para que o mundo, ó Deus, ele não venha tirar de nós, ó Pai, esse privilégio de edificação e crescimento, para que o nosso próprio coração, ó Deus, ele não nos engane e nos leve, ó Deus, para as fascinações e seduções desse mundo. Mas que o Senhor mesmo, ó Deus, transforme as nossas vidas mais e mais, abençoando, ó Deus, as nossas vidas, abençoando a Tua igreja, edificando essa SAF. Que o Senhor nos ajude. E desde já te agradecemos, porque nós cremos, ó Deus, a Tua palavra, ela não volta vazia, mas ela cumpre o fim proposto do Senhor, tanto para abençoar como para amaldiçoar, tanto para salvar como para condenar aqueles que não são Teus. Por isso, desde já te adoramos e te agradecemos por essa certeza. Em nome de Jesus. Amém. Uma igreja complicada, uma igreja difícil. Essa é a realidade da igreja de Corinto. Uma igreja nova, quando Paulo escreve a eles essa carta. Uma igreja provável que com um pouco mais de 20 anos de sua caminhada, mas uma igreja privilegiada por Deus, pela manifestação de várias ações, como chamamos, miraculosas, várias demonstrações do poder de Deus, o sustento e a graça do Senhor sobre a vida daquela igreja, mas, no entanto, uma igreja por demais complicada. Uma igreja que tem como princípio e base as divisões, os grupos. Então ela secciona, ela fracciona, ela separa, ela segrega. E isso é motivo da tristeza do apóstolo, é motivo das suas cartas, das suas exortações e também motivo ou necessidade para que nós paremos para analisar um pouco as nossas vidas e tirar da palavra de Deus mesmo lições para nós, pois de fato todos os dias são maus e sempre teremos complicações, sempre teremos
dificuldades e como lidar com elas, como vivenciá-las. Ainda que o tema não sejam problemas, ainda que o tema da SAF não sejam dificuldades, e sim amor. Mas para Paulo chegar até esse belo versículo e esse maravilhoso capítulo, ele percorre uma caminhada que eu queria trilhar um pouco com vocês essa noite, rapidamente. No capítulo 3, Paulo, ele depois de justificar o seu ministério, uma igreja que não respeitava como ministro, não respeitava como apóstolo, ele então justifica que ele não é chamado por homem algum, então ele não deve satisfação a homens, ele não foi com persuasão de palavras, ele não se preocupou com a linguagem que agradaria, mas sim com o poder do Espírito Santo. E tendo feito isso, ele então agora vai diretamente à igreja no capítulo 3, e ele diz assim no verso 1 a 3, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem, verso 17 ainda, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, ele tendo autenticado o seu ministério, capítulos 1 e 2, ele agora vai e começa a tratar diretamente com a igreja e diz, olha, eu quero dizer que eu não tenho nem como escrever para você como espirituais, porque vocês são carnais. Vocês não têm maturidade. Vocês não têm o desenvolvimento da fé necessária para o crescimento. E para a gente poder chegar lá no amor, é preciso nós entendermos que, contra toda a falácia desse século, amor não é falta de disciplina, amor não é falta de correção, amor não é deixar de falar o que se tem que falar, mas se tem que falar, como a Bíblia diz, em amor, mas tem que se falar, tem que se corrigir. Então ele começa corrigindo essa igreja, ele começa então tratando aquela igreja que eram crentes que se destacavam, e nós não podemos negar isso, porque eles possuíam certos tipos de dons chamados dons miraculosos. Dons que foram temporários também, que não permaneceriam. E aí então, ele vai passando por várias partes dessa realidade, e eu vou dar um grande salto agora com vocês, mas aqui ele vai encontrar imoralidade sexual de forma abusiva naquela igreja, uma igreja imoral. Uma igreja que não somente vive de divisões e facções, de grupinhos, tinha os espirituais, eu sou de Jesus. Tinha os espirituais, que eram os piores, por assim dizer. Uma igreja que não comia e nem bebia, porque isso é do diabo, não pode comer, não pode beber. Uma igreja que levava outro a tribunal e não trazia para a igreja buscando na palavra do Senhor corrigir os seus erros. Então, ele vai passar por vários problemas dessa igreja, e aí ele chega ao capítulo 10 em diante, quando ele vai tratar agora do culto. Então, perceba que ele já de início, ele diz, olha, vocês sois carnais, não tem como eu falar com vocês de outra forma, eu preciso ser objetivo e direto com vocês, e ele começa a narrar o que acontece com eles, ele sentencia, quando ele diz, olha, esse jovem, eu entrego ele para Satanás destruir o corpo dele, para que a sua alma seja salva. Para que, quem sabe, ele seja resgatado. Então ele vai passar por todos esses detalhes, e aí a partir do capítulo 10, ele vai agora tratar da questão litúrgica. O problema daquela igreja não era só pessoal, ele era comunitário, era coletivo. Mas ainda assim uma igreja do Senhor. Ainda assim uma igreja do Senhor, que estava recebendo de Deus a palavra para que se arrependesse, senão se tornaria sinagoga de Satanás, como muitas se tornaram e outras tantas se tornarão, como nós vimos em Apocalipse. Não são mais igreja do Senhor. Então agora Paulo começa a tratar deles quanto à questão cultica, e aí veja o que ele diz no capítulo 11, verso 2. De fato, eu vos louvo,
porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições como vos entreguei. Então, ele começa agora a elogiá-los. Existe uma questão que eu quero destacar aqui de vocês, e eu louvo por vocês. Eu louvo vocês porque vocês se mantêm naquilo que vocês receberam. Então, vocês estão procurando a correção, vocês têm, diante de todo erro, vocês têm a luta por querer acertar. Vocês têm a dificuldade do erro, mas vocês têm o interesse de procurar o que é certo. E nisso eu vos louvo. Eu vos louvo porque vocês têm base, e vocês não abandonaram essa base, ainda que tenham abandonado a prática. Mas a base, as tradições, e aqui não são tradições da igreja, tá? As tradições da igreja devem ser destruídas, todas elas que não pertençam a Deus, que foi José, Joaquim, Maria, Teresa que colocou, tem que ser tirada. A única tradição que deve prevalecer é a bíblica, é a tradição apostolar. Então, a tradição de Paulo aqui não é a tradição homem, é a tradição bíblica. Eu vos louvo porque vocês recordam a ela, vocês recorrem a ela. E aí então ele começa a discorrer quanto à questão cultica. Ele vai falar sobre a liberdade de culto, sobre o papel da mulher na igreja, até porque Corinto é uma cidade feminista antes do feminismo, mas ainda assim com um poderio que não deveria caber. A mulher então fica em silêncio na igreja, o homem vai ensinar, ela é submissa, então ela queria a autoridade, ela queria o papel masculino, ela queria assumir a postura de autoridade. Então ele vai combatendo e vai dizendo: olha, não, se coloque no seu lugar, não é assim que funciona, não é assim na igreja de Deus. E ele continua a exortá-los, ele continua a trabalhar com eles, trazendo para eles essa questão em respeito à submissão. Entenda que a igreja não é a sua casa. A igreja não é a minha casa. A igreja não é a casa de Mãe Chica. A igreja não é a casa de todo mundo. Ela é a casa de Deus. Então ele, como dono da casa, ele diz como deve ser. Então Paulo vai e diz o seguinte, ainda agora voltando ao capítulo 10, verso 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Veja, os cultos em Coríntios, os cultos na igreja de Cristo, ali em Corinto estavam sendo aos demônios. Veja como isso é grave. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Então ele começa, ele elogia, ele diz: olha, vocês conhecem as tradições, mas existem coisas que vocês precisam urgentemente lançar fora. Vocês estão pecando, vocês estão vivendo para provocar a ira de Deus. Vocês conseguirão medir força? Isso aqui é retórico. Então que continuem. Vocês são melhores do que Ele? Então que continuem. Mas não há como comer da mesa dos demônios e depois se voltar para a mesa do Senhor. Não há como sacrificar os demônios e depois voltar para sacrificar o Senhor. Não existe essa união. Ou pertence a Deus, ou não. Não existe meio Cristo. Ou é Cristo todo, ou é Cristo nenhum. Então, vocês estão servindo a dois. E isso não é correto e nem aceito. E aí ele passa a dizer, verso 17 do 11. Veja, no verso 2 do 11 ele diz: nisso eu vos louvo. Agora no verso 17 do 11 ele diz: nisso porém que vos escrevo, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Ou seja, suas panelinhas, seus grupinhos, não são para melhor, são para pior. O que vocês estão fazendo, supostamente em amor, em harmonia, em amizade, é para pior. E nisso eu não vos louvo. Aí ele continua: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Veja que coisa. Ah, pastor, então é bom ter partidos na igreja, com certeza. Para que também os aprovados se tornem conhecidos. Ou seja, é bom que tenha grupinhos para que os crentes verdadeiros sejam vistos.
Então perceba, quando ele está usando de um tom irônico, mas dizendo o seguinte: isso vai trazer destaque, porque isso vai mostrar quem de fato é daqueles que não pertencem. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer ou beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Lembrar-vos-ei? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Para que Paulo chegue a 1 Coríntios 13, que facilmente pode ser deturpada a sua pregação ou a sua própria leitura, ele traz àquela igreja o seu coração pastoral. E como pastor daquela igreja, ele começa então a exortá-los como pai ao filho. Uma própria igreja que o rejeitava, porque dizia: ele não sabe nem falar direito. Ele não sabe nem falar direito. O mesmo que a gente ouve hoje. Ele não é eloquente. Ele não tem o academicismo, né? Ele não tem a formação. E olha que Corinto é cheia de filósofos, cheias de doutores do conhecimento. Mas Paulo, como servo de Deus, ele não recua. E ele continua. E abrindo para eles as escrituras, ou mandando para eles aquela carta, ou essa carta, ele os exorta. E aí então, chegando ao capítulo 12, quando ele vai destacar as ações miraculosas entre eles. E aqui eu quero dizer, antes de mais nada, eram necessárias. Eram necessárias. Ainda que necessárias, não tinha nada a ver com o que a teologia pentecostal e outros destruíram com as invenções dos meninos, das crianças. De homens que estavam embaixo de árvores e tiveram visões, homens que dormiram com a barriga cheia demais e sonharam e disseram que foi revelação de Deus. Ali acontecia operações miraculosas. Ali acontecia manifestações poderosas. Porque, primeiro, as escrituras não estavam completas, estavam terminadas ainda. Aquilo era revelacional. E segundo, a igreja está se estabelecendo na nova aliança. Basta lembrarmos, e eu repito, ela não está aqui mais do que 20 anos após Cristo. Então ela precisaria, o que Cristo disse aos apóstolos em Marcos, ela precisaria de evidências. Então ela teria sinais e prodígios e línguas, e ela seria estabelecida. Então se faz necessário. Aí ele diz o seguinte no verso 27, capítulo 12: ora vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Quando a SAF então toma esse tema para lidar com não só o quadriênio, mas eu creio trazer para as nossas vidas, eu não sou contra temas, mas assim, é muito importante ver que a gente acaba se voltando um pouco mais até nessas épocas para quando há um destaque de tema. Então, louvado seja Deus por trazer-nos de volta. Mas eu queria e quero em oração e peço a Deus que a SAF, que tem trabalhado esse tema aqui, como foi até falado pelo pastor Gustavo, quando conversou comigo para pregar, que continuem, mas não naquilo que acham, mas no temor da Escritura. Vocês são um corpo em Cristo. Então, quando ele vai falar do amor, quando ele vai chegar ao amor, e é interessante porque particularidades, né, as divisões, meninos, carnais, imoralidade sexual, problemas na justiça, comida, bebida,
rituais, aí ele vem chegando ao batismo no capítulo 10, a ceia no capítulo 11, aí no capítulo 12 agora, e no capítulo 11 ainda tem a questão da postura, né? Homem e mulher, e Deus deixou somente 2 oficiais na igreja, presbíteros e diáconos. Então ele vai então estabelecendo, ou trazendo de volta aquilo que eles tinham perdido na prática, e chega então ao capítulo 12. E aqui então no capítulo 12 ele detalha dons, revelação, cura, profecias, línguas, que não é língua de anjo, como dizem, é idioma. Então não é uma língua que ninguém poderia saber, é língua que o nativo não sabia, mas tinha quem interpretasse. Então, línguas nas escrituras, elas são línguas referentes a idiomas. Então isso que se viveu aí, nunca se existiu na escritura. Isso foi invenção dos meninos, das crianças, que tem destruído a igreja até hoje. Mas não sendo nosso foco isso, voltarmos para cá e agora então adentrarmos. Veja como é que Paulo vai começar, que foi o texto que o pastor Gustavo leu há pouco, logo no início, que é o final do versículo 31 do capítulo 12, mas que já se inicia o capítulo 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Como é que ele terminou a sessão anterior? 31 do 12, entretanto procurai com zelo os melhores dons. Então, olha, ele não nega os dons, há uma necessidade. Agora preste atenção, eu agora vou falar para vocês um caminho ainda mais excelente. Paulo não está aqui desprezando a revelação, não é isso. Paulo não está aqui dizendo, olha, a revelação perdeu o seu lugar e o que importa é amar. Não. Então ele vai começar agora a detalhar um caminho sobremodo excelente, que foi o que Asaf escolheu para o seu quadriênio, e que muito provável que as Asafs estão a trabalhar em suas localidades. Então agora, falando da unidade da igreja, Paulo leva eles aos mandamentos de Deus. Mas como assim aos mandamentos? Basta que lembremos que Cristo resume os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a força, com todo o entendimento e coração, e amar o próximo como a si mesmo. Agora perceba um detalhe aqui: amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como eu amo a mim. Eu não vou amar o próximo como eu amo a Deus. Eu não vou me amar como eu amo a Deus. Então, não tem amor igual ao amor por Deus. Então, ele é superior. Então, derivando do amor que eu tenho por Deus, e nada mais pode estar nesse lugar, então agora eu vou amar uns aos outros. Então, agora, tendo esse amor com Deus, eu agora tenho um amor entre os irmãos. E agora, então, ele vai mostrar, para chegarmos àquilo que ele vai dizer, o maior destes é o amor, no versículo 13. Paulo traz eles para o mandamento. Então agora, de forma tão bela, ele começa a descrever detalhes dessa ação gloriosa. Ainda que eu fale em língua dos homens e dos anjos, e aqui é poético, aqui é como se ele dissesse, ainda que o sobrenatural chegasse a tal limite. Porque você vai perceber que ele vai fazer isso. Ele parte de um possível para um impossível, né? Ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor. Aí verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ou seja, é impossível o homem ter todo o conhecimento. Então ele diz, ainda que eu tenha o pequeno ou tenha tudo. Então ele vai sempre trazendo do possível para o impossível. Então quando ele diz homens, anjos, o conhecimento, todo o conhecimento, aí ele diz, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, aí ele começa de baixo, e entregue o meu corpo a Deus, nunca iria mandá-lo que queimasse o seu corpo por ninguém. Então ele pega do menor para o maior e diz, independente do qual seja a ação, se não for por amor, não vale de nada. Se eu fizer isso para me aparecer, se eu fizer isso para até ter um fim bom, salvar alguém, mas se não for por amor, não vai valer nada. Se eu fizer isso, mas se não for por amor, não vai valer de nada. E aí ele começa a detalhar o amor, verso 4 em diante, e aí diz no verso 8, o amor jamais acaba. Havendo profecias,
desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Então, dentro de tudo que ele vem tratando para que ele chegue a esse momento, aquilo que ele passa a dizer que é sobremodo excelente, então, ele percorreu por um caminho difícil. Raiva, cara feia, agora eu saio dessa igreja, agora vai, pega o bico, vai, sai. Ele continua. Então, ele percorre um caminho difícil, aí ele diz, agora eu vou dizer a vocês algo sobremodo excelente. E ele então começa agora a detalhar a vida cristã que faz sentido. Não é o cristianismo sem o amor, porque não existe cristianismo sem amor. O cristianismo sem amor é religião, ou religiosidade, ela é vazia. Ela é como um metal, ela não tem um som próprio, ela é como um metal que, um sino rachado, ele não vai ter um som, ele não vai ter um equilíbrio, ele não vai ter uma qualidade, ele apenas tem práticas boas, e a gente confunde práticas boas com conversão. A gente confunde práticas boas com conversão. A gente olha e diz assim, não, mudou a roupa, aprendeu a falar. Eu gosto do pastor Zafá quando diz assim que Satanás botou dentro de um gabinetezinho, deu uma borrafada, sai com uma Bíblia grandona e diz, crente, mentiroso. Isso é religiosidade furada e vazia. Aí ele diz, olha, o amor nunca acaba. A divisão que existe em vocês é prova de que vocês ou estão condenados, ou vocês não aprenderam ainda o que é o Evangelho, o que é o amor. Porque o amor não acaba. Agora, por que o amor não acaba? E é interessante, porque a gente vai tratar com sentimento, né? Mas perceba, ele não está lidando com sentimento, ele está lidando com uma ação, com uma manifestação divina. E aí basta a gente lembrar, se a gente pegar aqui amor no tema bíblico, a gente vai expandir ele de forma infinita praticamente. Por quê? Porque Deus é amor, então ele é infinito. Mas se a gente pegar pontualmente, a gente vai ver que, por que Deus envia Cristo? Por ele amar, ele envia Cristo. Por que Cristo vem? Porque ele ama. Então você vai perceber que o Evangelho está ligado a essa verdade. Aí ele vai dizer, os mandamentos são por amor. Ele não deu mandamento porque é ruim, ele deu mandamento porque ama. Então perceba que toda a vida cristã, ela é pautada no amor. Agora, que amor? O amor segundo a palavra de Deus e não o amor que o homem acha que deve ser. Então, quem é a regra para eu entender o amor? A regra é a palavra de Deus. A regra são os mandamentos. Então eu vou entender que não é eu tão somente, não estou indo contra o romantismo no relacionamento marido e mulher, mas não é o romantismo que diz o amor, mas a fidelidade aos seus votos, a disposição em fazer o seu papel como marido ou como mulher, ainda que tenha o romantismo e deve ter. Não é ele que diz o amor. E a gente facilmente se ilude com o romantismo, que eu repito, deve fazer parte. Mas o que vai valer é a aliança, a obediência àquilo que eu cumpri, ou que eu votei em nome de Deus para ser marido ou para ser mulher, agora para ser esposa. Agora eu venho para a igreja e qual é o fundamento? O mesmo fundamento. Cristo morreu por mim. Por que ele morreu? Por amor. E ele quer o que é de mim agora? Que eu ame com todo o meu coração e que eu ame o meu irmão da mesma forma como eu me amo. Então agora Paulo começa a dizer, olha, vocês estão brigando para ver quem fala mais, quem fala melhor, quem tem língua, quem... Ele não vai, ele diz, olha, vocês estão caminhando pelas trevas, vocês estão caminhando com os demônios. Vocês não entenderam o objetivo da língua, vocês não entenderam o objetivo da profecia, que é a edificação. Agora, não existe edificação se não tem amor. Não existe língua ou não existe culto se não tem amor. Se não tem esse vínculo que nos une, que é o amor de Cristo em nossos corações, não tem culto, não tem adoração, então logo não vai ter igreja. Igreja não é um local onde todo mundo se reúne, compra a mesma Bíblia, começa a decorar palavras, e aqui decorando palavras, começa agora a entregar dinheiro para ela e vai para lá todo domingo. Não! É o povo do Senhor que se reúne em tal lugar, povo esse comprado pelo sangue precioso de Cristo, e agora ele vai
viver e mostrar esse amor. E aqui Paulo chega e diz: profecias desaparecerão, línguas cessarão, a ciência passará. Ora, quando a Bíblia tivesse completa, quando a Bíblia tivesse completa, não teria mais necessidade de línguas, nem de profecias, nem de ciências. Que ciências são essas? Essas ciências são aqueles momentos quando, aquilo que a gente chama de insight hoje, mas eram momentos específicos quando se tinha que tomar uma decisão e eles não tinham uma doutrina, porque lembra que a doutrina vai ser sistematizada anos depois. Então, a doutrina da Trindade, então como é que eles vão decidir isso? Como é que eles vão discutir ali naqueles momentos? Então, eles recebem de Deus uma ação e, de forma sábia, eles definem. Então, aquele dom que o Senhor dava do conhecimento, esse dom imediato, ele vai cessar. Então, o que a gente sabe hoje não é um dom imediato. Então, a gente não, de repente, não, temos insights, mas nós temos um estudo e temos que elaborar no estudo. Nós não temos mais revelações. Não tem mais revelações. Então, a revelação cessou, acabou. Nós temos a palavra completa. Então, nós não precisamos mais. Então, a igreja de Cristo não precisa de línguas, não precisa de profecias e não precisa de ciências. Ciências não é matéria de humanas, mas me refiro à ciência, ao estudo secular, por assim dizer, mas ciência do conhecimento que eu me referi agora. Então, a igreja não precisa mais disso. Por quê? Porque ela tem a palavra. Mas ela não pode viver sem o amor. Por isso ele vai dizer, ele diz assim, verso 8, o amor jamais acaba, todas essas coisas acabarão. Lembre que Paulo ainda não tem a Bíblia completa em suas mãos. Então a igreja de Corinto não tem ainda uma Bíblia completa. Nós já temos. Então, não há mais necessidade de novas revelações, de sonhos, nem de visões. Não há mais necessidade de línguas estranhas, idiomas, ainda que há, né? Porque nem todo mundo sabe e conhece as línguas. Eu confesso que é um dom que eu não recebi, negócio difícil demais. Lutamos para poder aprender e é difícil. Então eu não recebi esse dom. Muitos têm tanta facilidade, os meninos em casa têm esse dom de línguas, eu fico besta, meus meninos têm dom de língua, eles falam. Eu falei, tu tá entendendo esse negócio aí? Tá. Achei, pai, isso aí você não entendeu? Eu falei, meu Deus do céu. Acho massa, mas eu não tenho. Ainda que eu tenha que estudar e a gente tem se esforçado, na minha fraqueza eu tenho tentado me esforçar. Então isso tudo vai acabar, isso tudo vai cessar, isso tudo vai parar, mas o amor não vai parar. O amor ele vai permanecer. Por quê? Porque o vínculo da igreja não são línguas, não são revelações, não são ciências, é o amor. O que une não é a revelação, o que une a eles não é a profecia, o que une a eles não é a ciência, é o amor. Que amor é esse? O amor que foi demonstrado em Cristo. Então esse amor uniu a eles para que agora Deus fale por meio da revelação, Deus fale pela profecia, Deus traga a ciência, Deus traga o dom de cura. Então eles estão vivendo um momento em que os dons são necessários. Paulo disse isso no final do 12, procurai, no entanto, não se esqueçam do amor. Vocês estão procurando serem melhores só para vocês. Vocês estão procurando ser melhor para dizer, olha, eu conheço, eu tenho um dom de 3 línguas, de tantas línguas, olha, eu prefiro não falar essas línguas. E ele vai até mandar dizer, olha, procure o dom da profecia, porque a língua, se não tiver quem interprete, não edifica, mas a profecia edifica, porque naturalmente a profecia era na própria língua nativa, na própria língua de quem ouvia, e as línguas não, as línguas eram em línguas diferentes, em um idioma diferente, então precisava do intérprete. Mas aí, ainda diante disso, ele diz, tudo isso vai acabar, tudo isso vai passar. A igreja, ela recebe de Deus a sua própria liderança. Vocês precisam lutar contra as facções dentro da igreja e contra os grupinhos. E, no entanto, chegamos a uma pergunta, então a SAF seria desnecessária? Não.
No entanto, a igreja não depende da SAF para existir. Como querem muitos emocionados e empolgados com lembrancinhas, com bibelôs e com apenas aplausos. A igreja não precisa da SAF para existir, no entanto, a SAF precisa da igreja para existir. E aqui, olhar para essa necessidade me faz entender que antes de ser SAF, antes de brigar por um amor entre as sócias, eu preciso ver como é que está o meu relacionamento com a igreja. Eu preciso ver como é que está o meu amor por Cristo. Eu preciso ver como é que está a minha vida com os meus irmãos. Porque SAF vai ser consequência. Então, eu tenho um grupo, então nós formamos uma SAF, e como é bom. E é bênção. Mas perceba, não é um fim em si mesmo. Não foi criado para satisfazer o coração de algumas mulheres, ou das mulheres velhas da igreja, como alguns dizem, de forma tão leviana. Deus permitiu, creio eu, que ela existisse como as demais sociedades, para que cooperasse, para que contribuísse, para que pudesse ser uma área em que o conselho poderia até atuar com mais força, por exemplo, no próprio amor. Porque é interessante, estaríamos aqui falando desse amor se não fosse porque o quadriênio trouxe esse tema? Provável que não. Então eu vejo sim como é necessário, e por vezes nós passamos por cima, por vezes nós pulamos temas, e agora nós somos chamados ao tema. Por quê? Porque eu creio sim, Deus tocou o coração de alguém para trabalhar aquilo que Ele quer que se trabalhe. Então perceba, não é um fim em si mesmo, ela tem o seu lugar, e o que é que ela deve fazer agora? Batalhar para quê? Para que essa unidade, essa submissão a Deus, por meio das suas autoridades na igreja, ela possa ser evidenciada. Esse amor não seja aquele amor tão somente superficial. Esse amor não seja aquele amor que é apenas da boca para fora. Que seja de fato uma realidade vivida entre os membros, não somente da sociedade, mas partindo da sociedade com meio a proposta de agradecer a Deus pelos 28 anos de organização, mas da igreja, de um todo, do coração do povo de Deus, para que isso seja também testemunho para aqueles que não são da igreja. Um amor que vai repreender, um amor que vai corrigir, um amor que vai fazer como Paulo está fazendo diante dessa carta e trazendo para eles: olha, os problemas não é assim, vocês têm que corrigir, isso aqui eu não vos louvo. Ele está fazendo isso porque ele ama. Como um pai faz com o seu filho quando disciplina. Como o pai faz com o filho quando disciplina. Como Deus faz conosco por nos amar, nos disciplinando. Então sim, é preciso que a SAF se submeta aos seus pastores. Eu louvo a Deus porque a gente já ouviu muitos relatos, mas nesses 3 campos, pegando um que eu trabalhei em Teresina ainda e pude estar com a SAF, nesses 4 campos, foram mulheres submissas. E é isso que vocês devem manter. É isso que vocês devem zelar e se esforçar em amor. Não é obedecer homem por homem, não é porque o homem, é porque ele é autoridade da parte de Deus. É porque agora não tem mais profecias, não tem mais revelações, não tem mais ciências, mas nós temos a palavra que é para onde todos esses dons apontavam, então eles vão completar, então nós temos a palavra completa, cessou os dons, não existem mais. Nós temos a palavra completa, perfeita, inerrante. Então agora qual é o nosso dever? Recorrer a ela, por meio de quem? Por meio dos pastores da igreja. Os presbíteros, que foram colocados por Deus ali para pastorear a igreja, para cuidar da alma da igreja, para arrebanhar o corpo de Cristo, para trazer eles para a palavra do Senhor, para discipliná-los, para corrigi-los, para exortá-los, para demoestá-los em amor.
E aí ele conclui: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Por que permanecem? Porque ele acabou de dizer, olha, vai chegar a hora, então eu vou conhecer como também sou conhecido. Então, quando vier, quando completar, quando terminar. Mas ele diz, agora, pois, permanecem. Então, ainda temos a fé, a esperança e o amor. Ele já fez isso em outros momentos. Por favor, abra em Romanos 5. Romanos capítulo 5. Paulo já fez essa junção, já uniu esse trio em vários momentos, mas pelo menos dois destaques. Seria Romanos 5, a partir do versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, por meio do Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, fé, esperança, amor. Aí ele vai também em Colossenses, por favor, ainda, Colossenses 1. Colossenses capítulo 1. Versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos. 5. Por causa da esperança que vos está preservado nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ele novamente une fé, esperança e amor. Ora, como é que ele conclui então em Coríntios? Porém, o maior destes é o amor. Paulo está descartando a fé. Estaria Paulo desprezando a esperança? Não. E o que Paulo faz então quando ele colocando os três, ele diz, olha, mas o maior desses é o amor. Ele já falou no 8, o amor jamais acaba. Ora, a fé vai acabar. A fé vai acabar. E basta nós tentarmos entender isso de forma muito prática. O que é a fé? Aquilo que nós cremos no que não se pode ver. Ora, quando nós chegarmos a ver, Paulo acabou de dizer isso no verso 12, aqui do capítulo 13 ainda, eu verei face a face, eu verei, eu conhecer como sou conhecido. Então, quando eu ver o invisível, aquele que não se pode ver, for visto por mim, eu não tenho por que mais ter fé. Eu já estou diante dele, então ela vai acabar, ela não vai continuar. A esperança, da mesma forma, eu não vou mais esperar, eu estarei lá. Eu não estarei mais esperando nada. Mas, no entanto, o amor, ele vai continuar para sempre. Deus não é fé. Deus não é esperança. Entenda isso, por favor. Mas Deus é amor. É parte da essência de Deus. Ele é amor. Ora, por que o amor não acaba? Porque ele reflete a essência de Deus, ou parte de quem Deus é. Deus é amor. Perceba que quando ele vai colocar e dizer, olha, a fé é necessária, e eu confirmo, irmãos, nós precisamos de fé, a SAF precisa de fé. E onde ela vai encontrar, ela vai recorrer à palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, como vai ter fé? Pela palavra. Não é por causa de sonho. Olha, sonhei, tenho uma visão, estou doente, estou são, tenho fé. Não, a fé ela é aumentada pela palavra. Claro, as provações, as dificuldades, elas trarão substância, elas trarão músculos para essa fé. Mas ela vai vir por ouvir a palavra. Então não é a palavra do homem. Nós percebemos como o homem gosta de falar e falar e falar, e pouco de Deus. Ele não lê a palavra de Deus, ele não recorre a Deus, e ele diz, eu tenho muita fé. Que fé? Fé no pastor tal, fé no fulano de tal, fé em não sei quem. Ora, a fé, ela vem de Deus, ela é uma dádiva do Senhor. E a palavra dele é quem vai trazer isso ao nosso coração. Quando a gente crê, foi por fé que Abraão foi justificado. Ora, ainda que tendo obras, ele creu antes de fazer.
Foi por fé que Raabe, ainda que tendo obras, ela creu, então ela protegeu os espias. Ora, a fé, ela é dádiva de Deus para que a gente vá até Deus. A fé vai alimentar a minha esperança, e é pela fé que eu creio, estarei logo lá. É pela fé que eu canto, volta logo, Senhor, Maranata, fosse hoje. É pela fé que eu tenho a esperança. E isso tudo porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Porque onde não há um amor de Deus, não há união. Onde não há o amor de Deus, há facções. Onde não há o amor de Deus, há interesseiros. Onde não há o amor de Deus, há glória própria. Há o homem roubando a glória de Deus. Os demônios estão naquela mesa. Há um banquete com Satanás. Mas quando o amor de Deus prevalece, então agora a glória do Senhor vai ser manifestada. E agora então, ainda que tendo as ações soberanas e poderosas de Deus, como acontecia ali em Corinto, eles vão caminhar para que Deus seja visto no amor que eles têm uns pelos outros. Ora, se vocês entregarem tudo o que vocês têm, mas se não tiver amor, se vocês falarem, se não tiver amor, se vocês, não vale de nada. Eu engano vocês, vocês me enganam, mas ao Senhor ninguém enganará. Muitos naquele dia que serão lançados no inferno vão dizer: mas nós falávamos em línguas, nós profetizávamos, nós curávamos. E ele vai dizer: eu não tenho parte com vocês. Ele não disse vocês não profetizavam. Profetizavam sim, curavam sim. Ele deu poder para isso. O próprio Judas teve poder para expulsar Satanás. O próprio Judas teve poder para expulsar demônios, para curar. Eles saíam fazendo milagres. Eles disseram: olha, a gente viu tanta coisa. A gente viu o diabo caindo, a gente viu. Eles se alegrem por ter o nome escrito na vida, não por verem sinais. Não se alegrem porque estão vendo sinais, se alegrem porque eu salvei vocês. É esse o motivo da alegria. Então a igreja não precisa de profecias, de línguas, de ciências. Ela precisa do amor de Cristo. Então a gente não tem que inventar. Nós temos que nos recolher a Ele, nos humilhar, nos render à sua palavra. E agora em amor, não somente compartilhar com quem está perto, mas com quem estiver longe, a mensagem que eu posso compartilhar. Para que a SAF seja melhor do que ela é. Para que a igreja seja melhor do que ela é. Para que eu seja melhor do que eu sou. E lembre que o padrão é alto. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Sede santo, como eu sou santo. Satanás tem diminuído a igreja, dizendo: é assim mesmo, é normal. O que é isso? Todo mundo peca. O mesmo que ele fez com Eva no Éden, ele tem feito hoje. Vocês não vão morrer. O padrão é elevadíssimo. Davi diz: eu resolvi fazer isso, eu resolvi obedecer, eu vou me empenhar por obedecer. Para finalizar, por favor, 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Agora o versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós o somos neste mundo. No amor não existe medo,
Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Ora, por que o amor não vai acabar? Por que o amor, aí João vai dizer, no dia do juízo? Qual é a segurança que nós temos no dia do juízo? É o amor. Mas não foi as rosas que você entregou, não. Não foram os presentes que você entregou, não. Não foram os beijos que você deu ou os abraços. Até porque Judas também beijou. O que vai garantir é o amor de Cristo. O que vai garantir quando chegarmos no dia do juízo é que nós fomos alcançados por essa graça. Por isso Paulo diz aos Coríntios, meus irmãos, o amor não acaba. O amor não acaba. Profecia acaba, língua acaba, os dons vão acabar. Eu posso dizer hoje, a SAF vai acabar. Não a de Itaberaba, eu espero em Deus. A UPH vai acabar, a igreja em si vai acabar, podemos até dizer assim. Quando Cristo voltar, ela estará para sempre na glória, não terá mais aqui, ela será agora a igreja eterna do Senhor, não mais com bodes e cabras, mas as ovelhas do Senhor somente. O ministério acaba, o ofício acaba, o dom acaba, a vocação para cantar, eu não consigo mais cantar. O tempo passa, os talentos acabam, por assim dizer, vai ser chegando ao momento, eu tenho que me aposentar. Mas o amor de Cristo nunca vai me tirar da sua presença. Ainda que eu não pregue, ainda que eu não cante, por qualquer necessidade que eu tenha, por qualquer motivo que seja, Ele nunca vai me lançar fora, porque o seu amor por mim não acaba. É isso que Paulo está dizendo, é isso que a gente deve entender. O objetivo da SAF, mostrar esse amor de Cristo. O objetivo das mulheres da igreja, viver esse amor de Cristo. Por isso eu quero encerrar com algumas aplicações práticas. Se esforcem ainda mais para acabar com todas as panelinhas, com todos os grupinhos que por vezes se formam dentro da própria sociedade. Não dê ouvido àquelas que são instrumentos de Satanás, como foi a mulher de Jó, que vai minando a liderança, que vai falando mal, aquele projeto, aquele trabalho, ou foi do presbítero, ou do diácono, mine, arreda Satanás. Ainda que o trabalho não tenha sido o ideal, ou que você não concorde, e que isso não se estenda, que se estenda à igreja, não só a SAF, mas como começar? Comece tirando tudo aquilo que vai roubar o amor, tudo aquilo que vem para destruir o amor, ainda que ele não vá acabar, mas é esse o objetivo de Satanás, fazer com que falte amor. Fazer com que falte o amor. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso agora tirar todo o seu arsenal. Então comece fazendo calar os que gostam de conversinha demais. Tenha medo de quem abre muito a boca. Tenha medo de quem abre muito a boca. Eu cresci ouvindo isso. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Eu não entendia isso, mas até que um dia quase que eu dei bom dia a cavalo, porque eu me peguei falando demais. Tenha medo, se afaste. A Bíblia condena quem muito abre a boca se enreda. Cuidado. Cuidado com os que minam as autoridades. Cuidado com as propostas. Não vai ser uma reunião tão simples. Não vai ser uma reunião tão simples. É 2 ou 3. Eu não vou chamar muito, porque de repente, cuidado. Podem ser instrumentos do diabo. Porque querem dividir, porque querem fracionar, porque querem trazer a retaliação, porque querem enfraquecer. Mas façam isso. Combatam em amor. Combatam em amor. Procure em Cristo a correção. Se você não conseguir, procure as autoridades da igreja. Se ainda assim não conseguirem, descansem no Senhor tão somente em lágrimas e oração. E Ele então, que é o vingador, Ele vai trazer o juízo. Ainda que não seja no nosso tempo, mas Ele vai retribuir. Ele diz, eu retribuirei. Tirando isso,
enxertem com oportunidades para demonstrar amor. A quem vocês podem servir? A quem vocês podem servir? Não só ao seu ministro e à sua esposa, aos presbíteros e aos diáconos, às suas esposas, à família dos oficiais. Vocês podem servir as crianças da igreja, vocês podem servir aos idosos da igreja. Vocês podem servir as mulheres da sociedade, começando até, quem sabe, na sua própria casa. Vocês podem servir a mulheres da Turquia ou da Síria debaixo de escombros, ou agora chorando a morte dos seus. Vocês podem acudir a refugiadas afegãs. E se quiserem, eu posso indicar para vocês, eu conheço um acampamento e tenho acompanhado eles, pelo menos virtualmente, onde tem também lá mulheres que estão lá como refugiadas, aqui mesmo na Bahia, e que membros da nossa igreja têm sido instrumentos para cuidar deles. O que a gente pode fazer? Se esforcem ainda mais. Vai finalizar com um título, né? Ana é presidente, mas vai finalizar com um título, servo inútil, mas fica tranquilo, todos nós somos. É isso que Cristo disse para nós: quando terminarem, não passarão de servos inúteis, porque fizeram apenas o que cabia a vocês fazerem, porque o maravilhoso servo é Cristo, que fez e fez perfeitamente toda a vontade do Pai para que o seu amor fosse derramado sobre nós. Que Deus abençoe essa SAF, que Deus fortaleça essa igreja, para que quando vocês tiverem que dizer sim ou dizer não, façam isso em amor. Quando tiverem que entrar ou que sair, façam isso em amor. Quando tiverem que levantar ou que sentar, façam isso em amor. Façam isso em submissão. Trago para nós, ainda que nós venhamos errar como liderança, submetam-se. Deixe com o Senhor, Ele vai trazer a correção e em tempo próprio corrigirá. Mas haja com amor. Esse amor que é demonstrado, que é derramado por Deus ao nosso coração. Que nosso glorioso e bendito Senhor, que é para onde apontam a fé e a esperança, que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça e nos faça amar ainda mais, para a sua glória e louvor.